Olá pessoal, vamos falar das ações OIBR3, que tem muitos acionistas que estão preocupados. Vamos ver a explicação da Luiz Barsi e no final dou a opinião. Se puder pessoal, dá aquele like, a sua inscrição para ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Eduardo. Uma pergunta que sempre faço. Eu com 300 ações, nenhuma empresa vai querer me receber. É diferente de vocês que têm muitas ações e tem como ir na empresa que querem investir. Eu com poucas, eles nem me recebem, Lu. Então ele tá achando ruim, né? E eu te entendo, Eduardo, e vou te falar uma coisa sinceramente, né? Nem pra gente é tão simples visitar a empresa, né, Lu? Não é uma coisa tão fácil, por mais que muitas vezes a gente tenha algum contato, conheça pessoas do RI, não é tão simples fazer visitação, e isso tem sido cada vez mais difícil. Eu acho que as empresas estão cada vez mais fechadas para receber os acionistas dentro das empresas. Porém, nós temos alguns eventos específicos, né, que as empresas dão essa abertura para o acionista ou fazer uma visitação em conjunto, tá? Ou então, Eduardo, o que vale muitas vezes, que eu já fiz muito e ainda faço na minha vida, é participar dos days, né? Na melhor, a primeira ela parou de ser interessante, aí você vai para a segunda da sua carteira que você gostaria de ter, e assim por diante você vai revezando. É a forma mais fácil e vai acontecer uma forma de diversificação muito natural, né? Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Eduardo. Uma pergunta que sempre faço. Eu com 300 ações, nenhuma empresa vai querer me receber. É diferente de vocês que têm muitas ações e tem como ir na empresa que querem investir. Eu com poucas, eles nem me recebem, Lu. Então ele tá achando ruim, né? E eu te entendo, Eduardo, e vou te falar uma coisa sinceramente, né? Nem pra gente é tão simples visitar a empresa, né, Lu? Não é uma coisa tão fácil, por mais que muitas vezes a gente tenha algum contato, conheça pessoas do RI, não é tão simples fazer visitação, e isso tem sido cada vez mais difícil. Eu acho que as empresas estão cada vez mais fechadas para receber os acionistas dentro das empresas. Porém, nós temos alguns eventos específicos, né, que as empresas dão essa abertura para o acionista ou fazer uma visitação em conjunto, tá? Ou então, Eduardo, o que vale muitas vezes, que eu já fiz muito e ainda faço na minha vida, é participar dos days, né? Que é, sei lá, Klabin Day, Taesa Day. Isso para você, por mais que você não vá dentro da empresa, tem muitos eventos desse hoje que são presenciais. Então, quando eles abrem presencial, e já voltou agora depois da pandemia, você tem a oportunidade de participar dessas conferências, que são dias especiais para eles falarem sobre a empresa, projetos futuros. Não é de divulgação de resultado, tá? É diferente. Eles falam mais sobre a empresa no geral, né, e projetos. Então, eles te dão um panorama bem legal, e aí você vai ter a oportunidade de não só escutar da boca dos executivos, como perguntar para os executivos das empresas e até conversar com eles após as apresentações. Então, você tem total liberdade para isso, como um pequeno acionista, tá? E eu te falo o seguinte, eu já presenciei eventos onde um minoritário, como você, com 300 ações, foi muito mais bem tratado do que um analista do JP Morgan ou do Itaú, ou que seja. Normalmente, esses executivos, eles têm muito mais afeição por pequenos investidores do que esses analistas que sempre fazem as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, né? Então, eu acho que é bem interessante, talvez, você ter essa oportunidade de se inscrever e participar dos days, e muitos deles hoje estão sendo transmitidos também pela internet, caso você não tenha a oportunidade de participar. Não é isso? Acho que você ia falar alguma coisa? É isso mesmo. Não, eu ia comentar justamente isso, Jean, que mesmo nós tendo o sobrenome, às vezes tendo diversas posições, né, e ações, muitas empresas já disseram não para as nossas visitas, assim, passados não muito distantes, né? Então, eu acho que uma excelente oportunidade em que a empresa não pode falar não é justamente essas APMECs ou empresa XPTO Day, né? Em que, obviamente, qualquer um pode se conectar tanto online, né? Hoje, todas essas empresas estão fazendo o streaming dessas apresentações. Depois, inclusive, se você não conseguir assistir ao vivo, isso fica no YouTube, geralmente. Ou você pode ir presencialmente. A gente já encontrou diversos alunos, diversos seguidores nessas APMECs, inclusive no ano passado. Então, essas são excelentes oportunidades
de você encarar aí de frente os gestores, né? Lembrando, né, Jean, que às vezes as pessoas falam, poxa, mas vocês são acionistas grandes, né? Existe uma assimetria de informação muito grande. Isso já foi verdade, mas hoje a gente vive a era da informação. Qualquer coisa que você queira, você encontra no Google. Então, poxa, você sabe quem é o CEO, quem é o RI, quem é o CFO de uma empresa? Pô, procura no LinkedIn. Por quais outras empresas esse cara já passou? Quais experiências? Poxa, será que eu tenho alguém em comum com essa pessoa? Alguém que tenha trabalhado com esse gestor? Conheço o fornecedor dessa empresa? Então, tentar fazer algum link, né? Algum tipo de assimilação desse tipo costuma ajudar bastante na análise, tá bom? Acho que Lu, só uma coisinha aqui que é até interessante, ó, que o João Ciscato está falando. Ó, eu sou do MBA, somos pessoa física e não temos acesso a cadeira nas assembleias. Logo, não temos nenhuma informação privilegiada de governança. Isso nos prejudica na estratégia? Ô, João, o negócio é o seguinte, informação privilegiada ninguém tem, porque isso aí é crime. Tá? Então, mesmo a Lu, que participa de conselhos, etc., ela não pode, muitas vezes, nem comentar sobre uma empresa e muito menos operar alguma coisa baseada em alguma informação que ela tem. Então, provavelmente não, né? As pessoas que têm algum tipo de função na empresa, ela tem muito mais restrição de negociação do que a gente. Então, não existe uma informação, uma assimetria, é justamente para acabar com essa assimetria de informações, né, Lô? Você que fala tão bem de governança, né? Exatamente. E outra, poucas pessoas sabem, mas com uma ação você já pode votar na Assembleia. Se você é acionista, se você é sócio, você pode comparecer ou presencialmente, algumas empresas devem voltar com as assembleias presenciais agora nesse ano, ou você pode participar via boletim de voto à distância, que é um instrumento que você preenche, fica disponível no próprio site de RI, e você manda para a própria companhia, ou você pode, obviamente, a gente faz dessa maneira, a gente contrata advogados que nos representam na Assembleia, porque o administrador não pode se autorrepresentar. Mas acionista pessoa física pode preencher o boletim de voto, mandar com os documentos pertinentes, se não me engano é a posição que você tira da sua corretora, um extrato simples, e também o seu documento de identificação, pode ser RG, CNH, enfim. Você manda para o e-mail de competência da empresa, geralmente essas informações são todas transparentes lá no site de RI, e você manda a sua solicitação de voto na Assembleia, ou você até mesmo pode se cadastrar para participar da Assembleia virtual. Então, existe hoje, com a pandemia, né, ficou bem facilitada essa questão de votação, mas, obviamente, que ninguém quer fazer parte, né, ninguém quer participar da reunião de condomínio, né, então são poucos, infelizmente, os acionistas pessoas físicas que comparecem a assembleias, que exercem o seu voto, mas é basicamente como uma votação para eleger os nossos candidatos políticos, né, enfim, se você não elege, como é que você vai reclamar depois, né, então exerça o seu voto para que depois você possa, obviamente, cobrar explicações daquele candidato em que você depositou o seu voto, né? Obviamente que essas pessoas não podem divulgar informações, né? Não são políticos, mas, obviamente, existe sim um caminho para que esses acionistas pessoas físicas exerçam os seus direitos de voto, né, Jean? Então, acho que é super importante a gente cada vez mais divulgar isso aí. E abril começam as assembleias. E só uma coisa interessante é o seguinte, é porque nós do AGF, nós somos investidores ativos, a gente participa, né? E a gente sempre fez um papel aqui de também trazer as pessoas para que se sintam sócios participando dessas assembleias e votando. Então, se a gente pegar alguns eventos que já aconteceram, nós já trouxemos, inclusive, o nosso posicionamento, né, Lu? E como, se as pessoas quisessem que uma procuração por elas, que alguém tivesse lá um procurador para votar por elas nas assembleias, a gente já fez isso outras vezes, foi o caso de IRB, né, Lu? Que foi uma baita de uma votação, acho que foi a maior votação, se não me engano, né, da história, né, de pessoas físicas. A gente já teve um posicionamento também de Klabin em relação a royalties e de tantas outras empresas que a gente já se posicionou e a gente sempre tenta ajudar o minoritário a participar como pequeno dono desses grandes negócios, né? Inclusive, já você tocou num ponto importantíssimo. Quem está fazendo um movimento desse é a Tempo Capital, que é uma das maiores investidoras individuais da Oi. Nós não temos posição em Oi.
mas está havendo um movimento lá, que foi mais ou menos o que a gente tentou fazer no IRB, que é um PPP, em que esses acionistas disponibilizam um time de advogados para que os acionistas, pessoas físicas, sejam representados em assembleias, tá? Existe uma regra na lei em que um advogado não pode representar mais de 10 ou 15 acionistas, salvo engano. A Oi tem uma base acionária de pouco mais de 1,5 milhões de acionistas, pessoas físicas. Se houvesse essa consciência, poxa, estou descontente, vou votar em uma chapa paralela, enfim, uma outra proposta de algum outro acionista que esteja dando essa oportunidade, deem uma olhadinha no RI, tá bom? A gente não está envolvido diretamente nessa iniciativa, nós não temos posição lá, mas eu acho válido se você é um acionista de Oi, se você está descontente com o que anda acontecendo com a companhia nos últimos anos, eu acho que é uma boa oportunidade de vocês expressarem esse descontentamento votando e apoiando uma chapa concorrente de um outro acionista, que é a Tempo Capital, que também se sentiu lesado, enfim. Deem uma olhadinha no site de RI da Oi, que se não me engano tem até dia 26 ou 27 para mandar toda a documentação, mas é via procuração, e aí vocês votam como vocês bem entenderem, obviamente, sim, não, me abstenho, e tem advogados à disposição de vocês para fazerem essa votação. Acho que é uma iniciativa bem legal e que eu não tenho dúvida nenhuma que vai crescer aí nos próximos anos. Tá bom, pessoal? Deem uma olhadinha lá no RI da Oi. Acho que é um movimento bem legal aí para quem se interessa e para quem está descontente aí com o papel. É isso aí, pessoal. Então você sabe que votar você pode. Agora, querer entrar na empresa é muito difícil, né? Mesmo com poucas ações, com muitas ações, nenhum representante vai querer te receber, né, para tirar dúvidas, né? Então você tem que olhar no Status Invest, né, com um site especializado sobre isso, para falar tudo sobre a empresa, né? E em relação à votação, você pode sim votar. Tem uma ação só, você tem direito a voto, né? Ainda mais na empresa Oi, que de uns tempos para cá tem algumas turbulências, né, sobre ela. Então, se você quiser mudança, você pode sim entrar no site lá e votar. É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, daquele like, sua inscrição para ajudar o canal a crescer. Um abraço.